abrirem comigo a palavra do Senhor no livro de Salmos. O livro de Salmos está no meio certinho da Bíblia. Salmos, e nós vamos ler o Salmo de número 73. O livro de Salmos, e nós vamos ler o Salmo de número 73. O livro é o livro de Salmos, e nós vamos ler o Salmo de número 73. Antes que eu comece a ler esse salmo, para facilitar a nossa leitura, quem está escrevendo esse salmo é Asaf. Quem era Asaf? Asaf, ele era chefe dos levitas da época. O que era um levita? Todo levita era um sacerdote. Qualquer homem, qualquer mulher que servia dentro do tabernáculo, que depois virou templo, era um sacerdote. Então veja que hoje nós estamos em muita vantagem, porque era mais ou menos assim, mais ou menos só pastores poderiam naquela época cantar, montar, desmontar o tabernáculo, servir ali dentro, só pastores poderiam fazer. Então hoje nós somos privilegiados, porque todos eles eram sacerdotes. Cada função que havia ali dentro pertencia a um grupo sacerdotal. E somente uma tribo era a tribo sacerdotal que poderia servir. Imagina isso, eles eram 12 tribos. Se alguém nasceu na tribo de Judá, não poderia nunca servir no tabernáculo. Você não poderia ajudar a desmontar, nem montar, nem carregar o véu, muito menos a arca. Imagina que quantas pessoas naquela época tiveram o desejo de servir o Senhor dessa forma e nunca puderam servir. Porque somente uma tribo era eleita. E eu paro aqui agora, porque se eu for entrar nos detalhes, porque uma tribo só era eleita, aí a pregação vai para o outro lado. Mas só para você entender que o salmo que nós vamos ler aqui foi escrito por um chefe, pelo líder dos sacerdotes de louvor do tabernáculo na época. Porque nessa época não existia ainda o templo. O templo, essa época que é a época de Davi. Foi Davi que elegeu Asaf. Então Asaf é um crente igual a gente assim. Ele é um homem que louva o Senhor, que serve ao Senhor. A casa de Asaf serve ao Senhor, louva o Senhor, mas está acontecendo alguma coisa com ele. Então ele escreve esse salmo aqui para a gente entender o que a gente deve fazer quando acontecer conosco, que servimos ao Senhor, que bendizemos o nome dele, que a nossa casa está nas mãos dele, quando alguma coisa acontecer lá dentro de errado. E não é de pecado, é de errado. É um mal qualquer que cometeu a nossa família ou a nós mesmos. Como é que deve se comportar? Entenderam isso? Agora nós vamos ler o salmo, que ficou mais fácil. Olha como que ele começa a dizer: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu vou continuar a leitura, mas por enquanto eu paro um pouco, depois eu vou continuar, então deixa sua Bíblia aberta. No princípio da nossa leitura, ele faz uma comparação entre um atributo de Deus, um fruto do Espírito, e uma obra da carne. As obras da carne são, ele vai falar prostituição, inveja, ele citou inveja, viu? E depois ele cita um fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? A natureza do Espírito. Obrigado. Qual que é a natureza do Espírito? Bondade. Ele falou aqui que Deus é bom. Então, ao princípio da nossa leitura, nós já começamos a perceber que a Deus cabe o seu caráter e aos homens o caráter dos homens. Obras da carne é um negócio humano. Ele disse que ele teve inveja, mas Deus é bom. Então, um fruto do Espírito. Só que a Bíblia diz que ele fez habitar em nós o Espírito Santo, então ele fez habitar em nós a sua bondade.
Aí já complica um pouco, a gente não tem muita desculpa agora, né? Na hora de ter inveja, a gente não tem muita desculpa, porque nós temos a bondade de Deus para combater a nossa inveja. Mas ele está dizendo que ele teve inveja, mas a gente não sabe. Desculpa, a gente não sabe por que ele teve inveja, ele não contou ainda, mas ele vai contar para nós o porquê que ele teve inveja. Ele apenas disse que Deus é bom para com Israel, para com seus filhos. Mas quanto a ele, quase que ele caiu. E nós vamos entender com essa leitura o porquê que ele não caiu. E o porquê que ele teve inveja. Então vamos continuar a nossa leitura. Nós paramos aqui no versículo 3, nós vamos ler a partir do 4º versículo. Por que ele teve inveja dos ímpios? Ele diz assim: não há apertos na morte do ímpio. O corpo dele está sempre forte e sadio. Os ímpios são livres das tribulações dos mortais. Não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhe cinge o pescoço como um colar. Eles vestem de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Não tem limites às imaginações do seu coração. Eles zombam e falam com malícia. Na sua arrogância, ameaçam com opressão. Eles erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre toda a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe água em abundância. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas sempre aumentam. Então ele descreveu para nós por que ele está com inveja. Ele disse que ele olhou para o ímpio e parece que tudo vai bem para o ímpio. O ímpio prospera, o ímpio tem riquezas, os negócios deles vão bem. Ele semeia 1 grão e colhe 1000. E se ele está fazendo essa comparação é porque não está acontecendo com ele a mesma coisa. E ele sabia que Deus tinha dito que eles eram um povo bendito. Então agora ele tem um dilema. Porque ele está olhando para ele e ele não está achando que ele é tão abençoado assim. Mas o ímpio parece ser. Porque ele diz que os filhos dos ímpios estão bem, estão gordos, com saúde, estão saudáveis. Que o ímpio tem riquezas. E ele está dizendo que ele não tem. Porque a comparação que ele está fazendo é que ele está dizendo para ele mesmo que o ímpio tem e que ele não tem. É por isso que ele está com inveja. Ele serve ao Senhor, ele sabe que o Senhor é bom, mas ele está com inveja porque o que está acontecendo na vida do ímpio não está acontecendo na vida dele. E qual de nós que nunca fez isso? Quando passa por um problema, por uma tribulação. Quando ele vê o ímpio fumando um charutão, amém, bebendo a cerveja dele, e entrando num grande carro, e ele, com o aluguel atrasado, ele começa a pensar a mesma coisa. E diz: olha, ele está gastando o dinheiro dele com charuto, com bebidas, com prostituição, tem um bom carro, uma boa casa, ele não está passando pelo aperto que eu estou passando, e parece que é melhor ser ímpio do que ser justo. Essa é a comparação que alguém que adora o Senhor é um chefe de todos os outros que adoram o Senhor dentro da congregação. Olha o que está passando pela cabeça dele. E o texto não diz que é o diabo que está fazendo isso. Está vendo? É algo humano. Essa é a comparação que ele está fazendo. Que parece que é melhor ser ímpio do que ser justo. Quantos filhos de Deus nunca pensaram assim? Nunca fizeram essa análise. Só que o texto não para aqui, então vamos continuar a nossa leitura. A partir agora do verso de número 13. Na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, e em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Está vendo o que ele está dizendo? Dizendo: em vão eu purifiquei a minha vida para servir o Senhor.
Em vão eu purifiquei o meu coração. O que ele está pensando é: servir a Deus não serve de nada. Porque eu sou chefe aqui no tabernáculo e adoro ao Senhor, cuido das coisas do Senhor, sou zeloso do Senhor, mas eu estou sendo afligido a cada manhã. Ele não fala qual que é a aflição dele no texto. Poderia ser uma doença, ele poderia estar cometido de uma doença, poderia ter um filho doente, uma esposa doente, ele poderia ter perdido um filho, poderia ter perdido a esposa. A Bíblia não cita qual que é o problema dele, qual que é a dor dele, qual que é a aflição dele. O que ele está fazendo é que ele está acusando a Deus pelo sofrimento dele. Está vendo como que a gente pode acusar a Deus pelo nosso sofrimento? E a gente acha que não está acusando? É uma acusação. Porque ele está dizendo, em vão, é servir o Senhor, é purificar as mãos para te servir. É em vão levar uma vida santa. Isso é contraditório o que Deus pediu para Israel, ser um povo santo. Ele está dizendo, não vale a pena ser assim. Porque eu estou assim purificado e, portanto, eu passo por aflições. Mas o ímpio, que pouco importa com a santidade, que pouco importa com a pureza de vida e de alma e de existência, está bem e eu estou mal. E vai me dizer que nós nunca pensamos assim com respeito ao Senhor. Que parece que Ele está tardando as suas bênçãos. O profeta me disse que Ele vai fazer na minha vida. Será que foi mesmo Deus? Aí a gente começa, não é? Será que vai cumprir aquilo que Ele disse? Será que foi Ele mesmo que disse? Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Pela mínima provação. E às vezes, a maioria das nossas provações estão vindo das nossas próprias mãos, do nosso próprio erro, e mesmo assim nós acusamos o Senhor pelas dores, pelas aflições que nós estamos passando. É o que Ele está fazendo. Continuamos a nossa leitura. A partir do verso 15. Se eu tivesse dito, então se eu tivesse dito é porque tudo que ele está relatando para nós é o que ele estava pensando, ele não falou. É algo só entre ele e o Senhor. Se eu tivesse dito, falarei assim, e eu teria traído a geração dos teus filhos. Quando eu tentei compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. Quando ele tentou entender o quê? O porquê que o ímpio prosperava e ele não. Ele está fazendo uma análise natural. Ele está pensando de uma forma natural. Nós pensamos de forma natural. É ou não é? A gente não faz essa análise? Olha como que é natural. Você calcula o quanto que você ganha para ver se dá para comprar um carro ou alugar uma casa. É ou não é? Isso é uma forma natural de pensar. Só que Paulo disse que as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Elas não discernem naturalmente. A forma natural de pensar não serve para discernir as coisas do Espírito. E esse é um problema para nós, um conflito, porque nós estamos acostumados a pensar de forma natural, não de forma espiritual. É o que ele está fazendo aqui. Como ele está fazendo esse cálculo de forma natural, o porquê que o ímpio vai bem e ele não, ele disse que ele está perturbado. E perturbado, ele começa a pensar que não vale a pena ele servir o Senhor. Isso é fácil para a gente fazer isso. Ele está pensando de forma natural. Agora, ele vai fazer algo que é interessante. Olha como que o Senhor não considera a afronta dele, mesmo contra o Senhor, pensando. Porque Deus é bom, ele disse. Então Deus no nosso conflito, Ele é bom e Ele olha para nós. E Ele está nos observando. E o Espírito dele em nós, que nos assiste nas nossas fraquezas, está intercedendo por nós. É como se fosse um período de batalha e de guerra que está sendo travado na mente da pessoa. E Paulo fala sobre quebrar fortalezas no nosso entendimento por causa disso. Ele pensando de uma forma natural, ele não está compreendendo.
Mas ele já sabe uma coisa, ele fala, se eu não estou entendendo, agora ele vai buscar discernimento espiritual. É o que ele vai fazer. Tem muitos cristãos que estão perdendo batalhas porque eles estão pensando de formas naturais e no momento dele buscar discernimento espiritual, ele continua pensando de forma natural, agindo de forma natural e aí ele perde a batalha. A gente acha que ele não perde batalha, a gente perde batalha sim. Mas ele não está entendendo, ele está perturbado, e ele fala assim, eu vou buscar discernimento espiritual. Só que não é assim que ele usa, que nós estamos usando aqui como palavra nessa noite. Nós não vamos ler aqui que ele está buscando discernimento espiritual. Ele vai fazer alguma coisa que nós sabemos hoje, que ele está buscando discernimento de Deus, para entender o porquê que ele está sofrendo e porquê que o ímpio vai bem. Olha o que diz o texto. A partir do versículo 17. No versículo 16 ele diz que ele tentou compreender e ficou sobremodo perturbado. O versículo de número 17 ele diz, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Esse então entrei no santuário de Deus é a expressão que ele usa para dizer, então eu busquei discernimento espiritual. Eu parei de pensar de uma forma natural e eu perguntei para Deus, e Deus é fiel para nos responder. Amém. Glória a Deus. Verdade. O Espírito do Senhor nos habita. Nós temos um Consolador conosco 24 horas por dia. Aleluia. E que se nós perguntarmos para Ele, conversar com Ele, Ele conversa conosco. Você sabia que o Espírito que está em você, Ele quer se manifestar? Você sabia disso? E como é que o Espírito que está em nós se manifesta? Através de você, através de mim. Ele não quer se manifestar sozinho. É por isso que Ele deu dons aos homens. Ele quer agir através de nós, falar através de nós, curar através de nós, destruir cadeias através de nós, romper grilhões através de nós, salvar pessoas através de nós. O Espírito que está em nós, Ele quer fazer isso. Mas Ele está quietinho dentro de você e dentro de mim. E por que Ele está quietinho? Ele não quer estar quieto. E por que Ele está quieto? Porque nós estamos deixando Ele quieto. Ao ponto que o apóstolo Paulo diz assim, ó, não resistais ao Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, não cause ciúme no Espírito Santo, não apague o Espírito Santo. Então, se ele está quietinho, porque nós estamos fazendo ele ficar quieto, mas ele quer falar, ele quer agir, ele quer se manifestar, ele quer declarar, ele quer fazer conhecido a você e ao mundo o poder de Deus. Olha só o que está em nós, irmãos. O poder de Deus está em nós, que é o Espírito dele, e ele deseja essas coisas. É nós que estamos retendo isso acontecer. De alguma maneira nós estamos retendo. E o que o Asaf vai fazer aqui é exatamente isso. Ele quer discernir isso. Ele quer entender isso. Então ele vai buscar Deus. E aí, olha o que vai acontecer. Ao buscar ao Senhor, a partir do versículo número 18. Ele diz que ele entendeu o fim dos ímpios no versículo 17. No versículo 18 ele diz assim, certamente tu os pões em lugares escorregadios e tu os lanças em destruição. Como repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, os desprezarás como fantasias. Quando o meu coração se amargurou e eu senti picados dos meus rins, eu estava embrutecido e nada sabia, eu era como um animal perante o Senhor. Por que ele está dizendo que ele era como um animal? Como um ser irracional. É quando ele começou de forma natural entender por que o ímpio ia bem e ele ia mal, ele disse que ele estava como um animal. É um animal que faz essa comparação. É alguém que está embrutecido no entendimento dele, que vai dizer que não vale a pena servir a Deus porque está passando por alguma coisa, por alguma prova. Está entendendo o que ele está dizendo? Dizendo, enquanto eu estava assim, eu não entendi, mas depois que eu busquei o Senhor, eu busquei discernimento espiritual, eu entendi.
que o fim do ímpio sempre está próximo dele. Agora a visão dele começou a mudar. Mas lembre-se, ele ainda está com os mesmos problemas. Se é uma doença, ele ainda está doente. A visão espiritual dele abriu, mas ele ainda está doente. A situação dele não mudou. Está entendendo isso? A situação dele não mudou. Seja o problema que ele tinha, ele está com o mesmo problema. Mas ele discerniu agora de forma diferente. Entendeu? Agora vamos continuar a nossa leitura. Versículo número 25. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela mão direita. Lembra no início que ele disse que os pés dele quase escorregaram, quase que ele caiu? Por que ele não caiu? Porque o Senhor o segura pela mão direita. Está vendo? Ele teve inveja, mas não caiu, porque o Senhor o sustentou. E portanto ele está dizendo, não serve, não vale a pena servir. Ele está pensando, não vale a pena servir. Porque o ímpio está melhor do que eu. Mas ele nem sabia que o Senhor o tinha sustentado para que ele não falasse. Mas quando ele buscou discernimento espiritual, ele entendeu. Não, eu estou de contínuo com ele. E não foi isso que Jesus nos disse? Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E quantas pessoas dizem assim? Quantos irmãos nossos dizem assim? Eu estou perdido, estou sem direção. Por que a gente está sem direção, está perdido? Porque nós não estamos buscando discernimento espiritual, porque Ele está conosco todos os dias. E o apóstolo Paulo escreveu nos dizendo que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Se a gente está sem direção, não é culpa do Espírito, porque Ele quer nos guiar. É nós que não estamos aceitando a direção que Ele quer nos levar. Continuando a nossa leitura. Versículo de número 24. Guias-me com o teu conselho e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Quando ele começa o texto, ele está com inveja do ímpio. E agora ele está dizendo o seguinte: que não tem nada que ele deseja mais do que Deus. Antes ele estava de olho na riqueza do ímpio. Não era isso que nós vemos? Que o ímpio ia bem, ele estava olhando a riqueza do ímpio, e que ele não tinha a mesma riqueza do ímpio. O ímpio estava em plena saúde, ele não tinha saúde do ímpio. E agora ele está dizendo o seguinte: quando ele buscou discernimento espiritual, ele diz: não importa se estou doente, se esse era o caso dele, não importa o que eu tenho e o que eu não tenho. O que importa é que Deus é minha herança e que eu sou a herança do Senhor. E que ele aprendeu a desejar quem Deus é. E não o que o ímpio tem. Ele aprendeu a desejar quem Deus é e não o que o ímpio tem. Porque o que o ímpio tem, ou que mesmo o justo tem, ele pode levar para a eternidade? Não. Ao porto da sepultura fica todas as coisas. Ninguém pode levar coisa alguma. Então ele diz que a minha maior riqueza é o Senhor. Porque nessa vida ele anda comigo e depois me recebe em glória. Ele está dizendo, isso é riqueza. Ele está dizendo, riqueza é o que pode se ter nessa vida e na eternidade. Riqueza não é o que se pode ter em um só lugar. É o que pode ter em dois lugares, em duas instâncias, em duas vidas, se a gente puder dizer dessa maneira. Ele está dizendo isso, só o Senhor é a minha riqueza aqui na eternidade para sempre. E aí ele termina dizendo, a partir do versículo de número 25, que eu li: a quem deu no céu, senão a ti, e na terra não há outro que eu deseje além de ti. Versículo de número 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Amém. E a minha porção para sempre.
Por que ele está dizendo que a carne dele, o coração dele desfalece? Ele tem um problema. Lembra no início que ele disse que ele tem um problema? Então ele está com problema ainda. Ele está dizendo, a minha carne, se for uma doença, ele está dizendo, olha, eu estou morrendo. Eu estou doente. A minha carne está perecendo. Não mudou a situação dele. Mas, portanto, ele está dizendo que o Senhor é a fortaleza do coração dele e a porção dele, a herança dele, a riqueza dele para sempre. Ele diz, eu agora entendi que se for para morrer com dignidade, eu morro. Porque sou dele e ele é meu. Amém. Glória a Deus. As lágrimas secaram e a confiança estabeleceu no coração dele. E agora ele é um homem inteiro, pleno da pessoa de Deus. Porque ele entendeu que não é riqueza ou saúde que o faz quem ele é em Deus, mas é Deus nele e ele em Deus. Amém. Glória a Deus. E ele termina dizendo, os que distanciam de ti perecem, tu destrói todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor, Deus, e anunciarei todas as obras das suas mãos. Pus o meu refúgio no Senhor e anunciarei todas as obras das suas mãos. Então, o homem que começou o salmo não é o homem que termina o salmo. O coração dele foi transformado. Amém. Glória a Deus. Porque ele fez uma coisa. Ele buscou discernimento no Senhor. Amém. Então, o problema não é a nossa fraqueza. O problema não é a nossa luta. Nosso problema não é a dificuldade que nós entramos nela, se é culpa nossa ou não. Não é isso que importa. O texto não está dizendo que importa se a dificuldade que nós entramos nela é a nossa culpa ou não. O texto não diz isso. O texto só diz que há uma dificuldade em nós e que nós não devemos de maneira alguma pensar de uma forma natural a respeito dela. É pensar de uma forma espiritual e sabendo que seja qual o problema que nós estamos passando, o nosso Deus é fiel e justo para nos socorrer. Amém. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação. Amém. Glória a Deus. E isso é uma coisa que nós que temos que fazer. Não lembra que foi ele que fez isso? Nós podemos pedir oração. Às vezes a gente está tão fraco, mas tão fraco, que a gente vai até um pastor, um presbítero, uma irmã do ciclo de oração, um profeta, uma profeta, e nós pedimos eles para orar por nós. E a Bíblia diz que a gente pode fazer isso. A Bíblia diz que a gente pode fazer. Por que ele vai dar o dom a alguém se a pessoa não pode orar para a gente? Não é? Então, se ele deu, cada dom dado ao corpo é para servir o corpo. Então, se ele deu um dom de profecia, é para nós. Hein? Se ele deu o dom de cura, é para nós. Então, não há um erro nisso. Mas ele está ensinando uma coisa que é discernimento espiritual, uma coisa que a gente busca em Deus. Então, preste bem atenção e eu termino com isso. Fé. Guarde, se você não guardou nada que eu falei até agora, guarde apenas isso. Fé não é o que você sente, nem o que você vê. A gente sente o quê? Desespero, angústia, aflição, tristeza, alegria. Isso a gente sente. Não é? Quando você ganha 2.000 francos, você fica alegre. Quando recebe um diagnóstico do médico, fica triste. Isso que a gente sente. Isso não é fé. Fé não tem nada a ver com isso. Fé não é o que você sente, não é o que você vê. Você pode olhar e a sua casa está uma ruína. E o que você sente quando você olha para a sua casa e está uma ruína? Tristeza. E isso não tem nada a ver com fé. O que é fé? É uma certeza de quando eu olho e está uma ruína e quando eu sinto desespero, eu vou agir contra o que eu estou vendo e contra o que eu estou sentindo. Eu digo, embora eu estou vendo uma ruína e o meu coração está angustiado, eu vou dizer o que a fé faz. O Senhor vai entrar em providência. Amém. Glória a Deus. E o que você está sentindo?
tristeza e angústia. Mas você está dizendo, o Senhor vai entrar em providência. Então o momento de agir por fé não é o momento de receber os 2.000 francos. É o momento quando você não recebeu ele e não foi pago o aluguel, já está atrasado 5 dias. Esse é o momento de exercer fé. É na hora que as coisas estão ruins e o meu sentimento é de pavor. Então eu vou dizer, ele vai fazer algo. Aleluia, glória a Deus. É isso que leva Deus a olhar para nós e dizer, isso é um filho. É um filho que é possível profetizar para ele mesmo em momentos de ruína. E ele sabe o que eu vou fazer. Amém. Se nós que somos maus pais, é a Bíblia que diz, não é eu não. Jesus diz assim, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, já leram esse versículo? É Jesus que está dizendo, sou eu. Vocês vão achar que eu estou falando que vocês são maus. Ele está dizendo para nós, ele falou para a gente. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vai socorrer vocês. Está vendo, irmãos? E qual que é o momento de dizer isso? É o momento em que o socorro ainda não veio. Esse é o momento de dizer, não, eu sei que ele vai me socorrer. Amém. E termino dizendo, Abacuque estava olhando a destruição de Jerusalém. O que Abacuque via? Destruição e morte. O que ele sentia? Desespero. E o que Abacuque fez? Ainda que a figueira não floresça. Se a figueira não florescer, não dá fruto, porque nós sabemos que o fruto vem pelas flores que é dado. Então, se não floresceu, é porque não tem fruto. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto, claro, não floresceu. E ainda que as vacas sejam exterminadas, não haja ovelha no espaço. O que ele está olhando? Ruína completa. Fé não é o que vê. O que ele está sentindo? Desespero. Fé não é o que sente. É o que ele vai proferir. Digo, mas contudo, eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. E exaltarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Toda vez que nós perdemos, é só por causa disso. É porque nós não confiamos nele, nós ficamos olhando para a ruína e para o que a gente estava sentindo. Aí você acha que é hipocrisia quando você está sentindo uma coisa e dizer outra. Não. A Bíblia diz que não é. A Bíblia chama isso de fé. Eu sei que o meu Redentor vive. O Jó estava podre em pé, ou sentado. Mas ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que eu e você temos que fazer. Podre assentado na ruína, mas declarar, eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado. Porque nós sabemos. Não é nós sentimos, Pai. É nós sabemos. E por que nós sabemos? Porque o Senhor disse e alguém relatou isso. E nós lemos. Então nós não sabemos porque qualquer um falou. É porque o Senhor falou. O Senhor inspirou e alguém escreveu. Então nós sabemos quem o Senhor é. Que o Senhor é o nosso Pai de amor. E que o Senhor cuida dos teus filhos melhor que qualquer outro Pai. E que nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. E que ninguém, nenhum espírito pode usar de palavras de maldição contra nós. Porque o Senhor é quem nos justifica. O Senhor é quem nos salvou e nos redimiu. E o Senhor é a nossa sombra à nossa direita. O Senhor nos cercou em volta. O Senhor é aquele que peleja por nós. O Senhor é aquele que batalha por nós. O Senhor é aquele que é por nós. E coisa alguma. E ninguém pode declarar a nossa derrota. Porque o Senhor é a nossa vitória. É a nossa fortaleza. É o nosso amparo. É o nosso refúgio. E a nossa força. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus.